Olá, eu sou o James Francisco. E eu sou Vanessa Morrone. E nós estamos na 6ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo para você. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas digitais. Não deixe de acompanhar e seguir os nossos conteúdos. E é claro, você já sabe, As portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você. Estamos na nossa 6ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem. Nessa temporada, vocês já viram que nós separamos temas que cada vez mais nos levam a pensar e refletir. E hoje, o tema pensado é justamente para tratar de mais de 70% da saúde brasileira, o SUS. E para isso, nós vamos discutir a importância da formação do profissional para o SUS e pelo SUS. Ou seja, quem é o profissional de enfermagem que atua todos os dias no serviço público de saúde, cuidando de você, que muitas vezes não reconhece e nem sabe quem são. Mas para isso, nós trouxemos duas pessoas muito especiais, duas professoras doutoras que vão discutir juntamente comigo, com a Vanessa, a importância da qualificação deste profissional de enfermagem. Quem veio conosco hoje, Vanessa? Hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Valnice Nogueira. Muito bem-vinda. Oi, gente. Muito obrigada por estar aqui. Nós que agradecemos. E a doutora Débora Estrela? Muito obrigada. Prazer em estar aqui com vocês. Ah, vai ser um bate-papo incrível, né, James? Claro. E olha, Débora, eu vou dizer uma coisa. Se você ficar nervosa, fica tranquila. Você conhece o professor Joel Santana? Treinador de futebol? Mais o ou homem menos, da prancheta? O homem da prancheta. Se você não conhecer, eu lhe apresento agora a doutora Valnice, a professora da prancheta, que vai estar conosco aqui neste episódio para te deixar calma e levar por linhas que nós vamos discutir a formação desse profissional. Valnice é raiz. Valnice é raiz. Como falou Joel Santana, the book on the table. Exatamente. Sabe? É isso aí. Bom, meninas, pensando nessa história, né, do SUS, que é um moço jovem, de apenas 38 anos, isso. não é isso? De que signo mesmo, doutora Valnice? Ele é de Virgem. De Virgem, a senhora só não sabe o ascendente. Não sei. Ah, ainda bem. Bom, mas pensando nisso, pensando nessa formação dos nossos profissionais de enfermagem, lembrando que hoje nós temos justamente uma política de educação que quer formar profissionais não só de enfermagem, mas profissionais de saúde para trabalhar no SUS. Certo. Porque nós, enquanto profissionais que atuamos no SUS, atuamos em mais de 70% das nossas unidades de saúde. E por isso eu já quero trazer uma provocação aqui para vocês. Só temos profissionais formados para as unidades públicas de saúde, ou seja, 70% do serviço, ou o nosso profissional que também atua no SUS, ele vai trabalhar no serviço privado? Ele precisa ter a formação profissional para transitar em qualquer lugar para essa área do conhecimento que ele tem. Uhum. Então, eu acredito que o trabalhador, esse sujeito que termina o aprendizado, seja em nível médio, seja em nível superior, ele precisa buscar, junto com aquilo que ele tem de afinidade, com o serviço que ele está vinculado, a melhor qualificação profissional para ele. E aí, a própria educação permanente, pela portaria 1996 de 2007, que garante para esse trabalhador esse percurso de formação, olhando para a qualificação dele, olhando para a trajetória que ele vai fazer nesse processo de educação permanente, reconhecendo os pressupostos de Paulo Freire, quando ele diz, né, que tem que olhar para o trabalhador e respeitar o itinerário de formação dele, no período que ele está ali para a prática do cuidado. Isso olhando para a enfermagem, mas pensando de modo geral, né, qualquer trabalhador da saúde. Débora, você passou bastante tempo aí formando gente, né? Eu sei que você já militou muitos e muitos anos na formação de profissionais de enfermagem. Hoje você está em outra posição. Mas no momento em que você estava na formação direta desses profissionais de enfermagem, qual era a visão que você trazia na formação deste aluno? E será que hoje essa visão ela se mantém atual ou nós precisamos modernizar a visão da formação desse aluno? Eu montei e, assim, eu fazia de uma tal forma a formação, a qualificação profissional e a habilitação profissional desses alunos de uma maneira que ele via, primeiro, a formação na saúde como um todo. A atenção primária, ele tinha que verificar primeiro como que era todo o atendimento em atenção primária,
para depois ele partir para a atenção secundária e terciária, como que eram os cuidados. Então, ele primeiro aprendia a como fazer a prevenção, a como fazer busca ativa, como que verificava todo esse trabalho que a gente faz para você poder acolher toda essa população que nós tínhamos, que nós temos ainda, e todos SUS dependentes, que nós somos SUS dependentes tanto quanto na atenção do SUS e quanto à atenção particular, né? A atenção a saúde complementar. A saúde complementar. Então, o nosso número SUS, ele é para todos os atendimentos. E esse nosso aluno, esse nosso profissional, o profissional que formava, ele transitava em todas as áreas. Então, ele ia desde de uma UBS, um posto de saúde, atendimento de rua e até o atendimento dentro de um hospital particular. Então, ele passava por esse atendimento na rua, ia para atendimento dentro do HC, atendimento dentro do hospital particular, e fazia todo esse para poder aprender e conseguir atender todo esse público. E saber fazer um relacionamento com o paciente, a maneira de como enxergar esse paciente e como poder escutar, ter uma escutativa e poder ter uma qualidade para fazer o atendimento desse paciente. Você está falando de rede de atenção à saúde. Exato. Então, quando falar de rede de atenção à saúde, quer dizer, você está querendo dizer que o itinerário do cuidado, percurso, né, do percurso desse cliente, desse paciente, desse usuário, que a gente quiser dar. A jornada, né? Que a gente tem falado, é super importante. E aí eu queria até... desculpa. Não, é que eu falo assim, essa importância de ele saber, de transitar por toda essa área e saber o que tinha que fazer, como fazer, eles levam para a vida toda. E aí eles vão, mesmo que eles façam outras áreas do conhecimento, dentro da área da saúde, eles veem que tem que fazer, desde o início da prevenção até o cuidado e o cuidado focado. E eu penso que é uma superação da formação profissional e essa prática profissional, entendendo que o meu trabalho, seja na atenção primária ou secundária, ele é tão importante quanto o do outro. Ninguém tem um trabalho mais importante ou de maior... As complexidades são diferentes. Já vista que dizem que a atenção básica é baixa complexidade, que eu tenho. Eu acho que eu também acho dúvidas. Que não. Ultimamente... Mas, de qualquer forma, ele precisa entender. Eu acho que é alta complexidade e é necessário. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, James? A questão da qualificação. Pensando, né, nessa questão de políticas de educação e pensando na política de educação em saúde, né, na parte da educação permanente, como que vocês veem hoje, né, no cenário público-privado, enfim, de que forma que está sendo aplicado, né? Será que realmente a gente está tendo uma educação permanente efetiva nos serviços de saúde? E como que isso vai chegar lá na ponta, que vai chegar para todo mundo? Será que, além, né, das nossas legislações, daquilo que o Corém pede, o que a gente vê, né, como até metas, né, institucionais, sim, mas como que essa educação permanente em saúde está sendo aplicada nos dias de hoje? E o quanto que a fragilidade, talvez, de quem até comanda esses serviços, né, por não ter, às vezes, são profissionais que, às vezes, não tiveram preparo e que acabaram estando lá por conta de habilidades, né, ou então, né, de expertises, mas que não têm uma formação em educação. E o quanto isso vai refletir nos resultados que a gente espera enquanto educação. Eu penso que é um grande desafio. Eu hoje coordeno a Comissão de Residência e Saúde Profissional da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. E uma das coisas que as próprias legislações da Comissão Nacional de Residência fala é que a gente tem que qualificar esse trabalhador para ser o preceptor, para formar esse residente que vai ser um futuro trabalhador do Sistema Único de Saúde. Exato. Então, a gente tem que arquitetar, organizar, articular a jornada de trabalho dele, por isso que eu lembrei de Paulo Freire, a jornada de trabalho dele com a formação profissional, seja em educação, né, ou formação para preceptoria nesse caso, ou também ampliando para qualquer outra área do conhecimento. Do conhecimento. É um grande desafio, porque a gente tá entendendo que a gente tem cada vez mais pessoas com doenças crônicas, os serviços estão cada vez mais cheios, requisitando o número de trabalhadores e que a gente às vezes se depara com um número que não é o desejado, a rotatividade de pessoas, por isso que eu acho que é desafio. É muito desafiador. Tem um turnover muito alto e como é que a gente consegue fazer essa articulação toda? Pensando nesse cenário que vocês colocaram, e aí eu vou fazer uma retomada de alguns conceitos que vocês já trouxeram aqui nas falas,
primeiro deles é a questão da qualidade da formação deste profissional. Sim. Exato. Né? Nós sabemos que existe hoje um déficit grande, a gente já discutiu isso aqui em outros episódios É verdade. do nosso podcast, onde tivemos outros convidados que trouxeram a dificuldade que se tem hoje da formação deste profissional. Então, nós já sabemos, isso é pacífico É para fato. todo mundo, que a Uhum. formação básica dele, ela é um problema hoje para todos nós. Mas nós falamos de qualidade de serviço, falamos de segurança do paciente, Sim. Uhum. e eu gostaria que vocês trouxessem a visão de vocês hoje, quando nós pensamos num profissional onde a gente busca, além da formação básica dele, ou seja, a qualificação do conhecimento deste profissional, qual é a importância que nós temos hoje num serviço de saúde, seja ele público ou privado? Porque eu digo que essa é uma discussão que o Ministério da Saúde precisa fazer. Uhum. O SUS ele vai muito além apenas das unidades mantidas pelo sistema público. Na Certo. saúde complementar também nós Também. temos a atuação do SUS. Uhum. E do ponto de vista do Ministério da Saúde, essa é uma visão um pouco tacanha ainda, do meu ponto de vista. Né? O Ministério da Saúde ele não reconhece muitas vezes os espaços privados como um espaço voltado para o SUS. Vou dar um exemplo quando a gente discute, por exemplo, a inserção do DIU. Uhum. Hoje nós temos a discussão onde o enfermeiro pode fazer a inserção do DIU no seu consultório, na sua clínica de enfermagem, e teoricamente, se você for olhar pelas resoluções e pela legislação que nós temos do Ministério da Saúde, isso não Só pode ser pelo feito. SUS. Uhum. Por quê? Porque não é uma unidade vinculada a um Ah, serviço de saúde público, Uhum. né? E esse olhar já deveria ter sido mudado. Exato. Como política pública é difícil, né, Val? A gente que está no serviço Desafiador reconhecer. demais. Mas e eu não quero levar para essa seara, porque eu sei que isso é um outro ponto de discussão, mas para o Sistema Único de Saúde, seja ele público ou dentro da saúde complementar, qual é a importância de termos um profissional que tenha uma melhoria da sua formação básica, ou seja, buscar uma especialidade dentro da sua trajetória profissional? Eu acho que ele se coloca muito... Eu acho não, eu penso que ele se coloca muito bem no mercado quando ele tem essa qualificação profissional. Ele se reconhece e fortalece como categoria. Mas pensando no nosso país, com 5.565 municípios, com uma diversidade regional, e mesmo dentro de uma Territorial. região já tem uma diversidade territorial, a gente pode ter esses impasses. Acho que as políticas públicas, quando a gente fala de SUS, elas vieram para contribuir para o atendimento na saúde. Uhum. Né? Nesse país tão diverso, entendendo a relação profissional, e aí independente de profissional, seja da enfermagem ou não, mas nesse caso sim da enfermagem, para a população e de que forma ele consegue fazer isso. Uhum. E aí, eu acho que essas políticas públicas que eu acabei de dizer, que a gente vem observando o seu crescimento, lembrando que começou com a saúde da mulher, com a saúde da criança, Uhum. a gente tem saúde da pessoa idosa, população vulnerável, enfim. Saúde do homem. A gente vem tentando trazer este tipo de atendimento por meio dessa qualificação. Sim. O Ministério, eu acho que ele, em alguns momentos ele é ousado quando ele pensa nessas políticas. Outros momentos, ele fica talvez refém Uhum. desse contingente de pessoal, da articulação entre ministérios, porque nós estamos falando de Espaços saúde, políticos. espaços Isso. políticos, Isso. e que é um grande desafio para a gente, né? Sim. Eu acho. E você, Débora? Eu penso assim que quando o indivíduo ele se profissionaliza, ele busca mais o conhecimento, ele se coloca de uma maneira para que ele não tenha dúvidas naquele processo do cuidar que ele vai fazer. Então, ele tem que buscar esse conhecimento e poder se posicionar e poder melhorar aquele atendimento que ele faz. E nós, enquanto educadores dentro dos serviços de saúde, nós perdemos um pouco a questão do olhar para o profissional. Por isso, a gente fala assim, muito de que eu tenho a visão de Paulo Freire. Não é só a visão de Paulo Freire, nós temos que ter a visão do olhar para o indivíduo como um todo. Nós falamos muito de olhar para o paciente e perceber aquilo que o paciente precisa, aquilo que o paciente está nos transmitindo. Mas por que não olhar agora para o nosso funcionário, para o nosso profissional e ver aquilo que ele está precisando e está tentando nos mostrar e entender aquilo que ele
precisa aprender, precisa reaprender, para a gente poder construir com ele o conhecimento e trazer a melhoria no seu conhecimento dentro da educação. É o desenho mesmo da É quase carreira, cuidando de quem cuida educacional. Cuidando de quem isso cuida mesmo. educacional. Se Eu não acho que falta pegar pela mão, se né? não olharmos para ele vai ficar perdido e ele vai ficar, não, esse cara não sabe nada. Não é que ele não sabe, ele está E às inseguro. vezes ele não teve a oportunidade, Ele não teve de oportunidade. pensar no que ele vai querer para a carreira E aí dele. eu vou trazer aí uma nuance importante que hoje o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo tem, né, dentro da sua gestão 24-26, e que já vem fazendo isso há um tempo, mas muito mais intensificado na gestão 2024-2026 pelos amplos processos de trabalho que foram desenvolvidos, os projetos, Isso. Avança Mais, Capacita, Conexão e empregabilidade. Conexão e empregabilidade, diversos processos de trabalho e de conhecimento que foram gerados pela gestão 2024-2026 e que tem essa vertente. Uhum. Cuidando de quem cuida de forma educacacional. Pela Lei 5.905, que nós temos a formação do sistema COFEM-COREM, nós fomos criados para fiscalizar e disciplinar o exercício profissional. Sim. Mas na Lei 7.498, nós temos justamente que quem garante este conhecimento é o profissional enfermeiro. Ou seja, Exato. quando nós atrelamos as duas leis, nós temos justamente o cenário ideal para que esse sistema possa hoje Favorecer. promover a educação para os seus trabalhadores, né? Para os seus profissionais de enfermagem, no âmbito da enfermagem do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem. E hoje, vocês, enquanto membros da Câmara Técnica, vocês têm um papel importante quanto a isso, Exato. né? Isso. Quantos dos pareceres, quantos das orientações fundamentadas, quantos de outros documentos que vocês produzem que não levam este conhecimento ao profissional de enfermagem. Isso. Então, a gente percebe que um órgão que fiscaliza e disciplina o exercício profissional, através de ação dos seus colaboradores, dos seus conselheiros, ele tem um papel fundamental neste cuidado com a educação do profissional. Porque quando a gente educa, a gente garante uma assistência segura e de qualidade, longe de imperícia, imprudência e negligência. É claro, são multifatoriais, mas, do ponto de vista educacional, o Conselho hoje tem um papel importantíssimo. E aí eu vou aproveitar isso e puxar para a nossa questão da segurança do paciente. Pensando neste cenário de segurança, quanto nós ganhamos, ou quanto nós, enquanto sociedade, porque o Conselho ele foi feito para defender a sociedade, e nós já dissemos nesses episódios da 6ª temporada que sociedade também é composta pelos 3.200.000 profissionais de enfermagem, né? O quanto a sociedade ganha com uma atuação desta, do Conselho, na segurança do paciente. Eu penso que você falou tudo aí, fiquei pensando o seguinte, o Conselho ele tem o papel de fiscalização. Todavia, ele também tem um papel de ser consultivo e educativo. Sim. E que vai ao encontro da própria da legislação sobre as comissões de ética, né? Papel da própria fiscalização quando ele chega nos serviços, para olhar para aquela unidade, para a vivência daquele profissional. Qual o planejamento, né? Qual se é o planejamento? Tá sendo executado de acordo Então, com as necessidades. Não é a função precípua, mas ela tem uma funcionalidade, uma responsabilidade muito grande quando é esse conselho que fiscaliza, é esse conselho que diz. Então, a gente está olhando para quem faz o cuidado. Exato. E quando olha, a gente está, de uma certa maneira, dando condições de reflexão. A gente, de Câmara Técnica, Educação e Pesquisa, que a gente faz parte, a gente também discute sobre isso e avalia, como você disse. Né? Quando um consulente nos questiona se isso é interessante, se é correto, se não é correto, qual o posicionamento do conselho. Exato. Então, a gente também dá direcionamento. Eu penso também, James, nessa questão que nós, enquanto enfermeiros e toda a categoria que, né, a gente comanda e lidera, que nós precisamos também ter esse olhar de, como a Débora falou, de estender a mão. Talvez programas, a gente sabe que nem todas as instituições têm um programa de carreira, né, desenhado, delimitado, ou então minimamente falar assim, olha, nesse momento, se for um concurso público, né, até onde você pode ir, o que você pode fazer para que você tenha novas oportunidades e que a sua carreira possa ser alavancada, né? E dentro do conselho, como o James falou, todos os nossos projetos hoje, ele leva para esse direcionamento. E esse despertar de que a gente realmente precisa
estar à frente, não só pela questão de oportunidades, mas também para que a gente possa sempre trazer um cuidado atualizado, baseado nas evidências científicas, nas melhores evidências, né? Tanto que os nossos materiais, o que a gente disponibiliza, mas também isso é um dever do profissional. Sim. Então, assim, todo mundo tem uma parcela aí de responsabilidade, mas é um dever. Né? E eu vou dizer aqui para vocês que durante essa 6ª temporada nós tivemos o presidente do Corém, São Paulo, na gestão 2024-2026, e a doutora Fernanda Borges discutindo aqui com a gente o processo de fiscalização e os ganhos para a sociedade com um conselho que faz fiscalização. E uma das falas do presidente, Valnice, foi justamente a que você trouxe agora. O conselho, além de ter o seu papel de fiscalizar e disciplinar o exercício profissional, hoje este conselho tem, além disto, a função também de orientar e de ser consultivo, do ponto de vista de dar a este profissional de enfermagem a qualidade necessária para o atendimento dele, né? Então, isso mostra o alinhamento que nós temos em todas as esferas dentro do conselho. Exatamente. Não só da alta gestão, mas também daqueles que participam no dia a dia das tomadas de decisão, sejam elas técnicas ou científicas, e que auxiliam esse processo de cuidar, também formado, né, dentro do seio da enfermagem brasileira, que é o sistema COFEM-Corém. Exatamente. Até é bom lembrar, né, James, a gente tem um espaço, né, o Corém Educação, que está aí justamente para apoiar as instituições, as sociedades. A gente tem tido uma procura muito grande das sociedades, das especialidades diversas, de estar utilizando os nossos laboratórios, os nossos simuladores. Então, o Corém também é um espaço de educação. A gente tem essa responsabilidade, né, para a sociedade e também para nós, da nossa categoria de todos, né? Então, isso é um privilégio. Né? E penso também que o próprio, ou o estudante, seja ele de qualquer nível, ou o trabalhador, ele também tem buscado esse percurso com o conselho. Eu tive a oportunidade de ir no Conecta, então eu ouvi a sala cheia. Ontem e hoje a gente teve aí, né, tantos os episódios do Transforma, de 120, 130 pessoas, 4 horas seguidas de forma síncrona. Você fala, como que você consegue manter tanta quando a gente? Vanessa traz essa colocação de ontem e hoje, é porque o processo ele é tão dinâmico que ele acontece semanalmente. Sim. Pelas atividades do conselho. Sim. E se torna atual todos os dias. Né? Então, e a cada turma a gente vai... Tem papel assim muito pujante do Conselho Regional de Enfermagem hoje nesse processo de qualificação. E aí, queria aqui colocar nessa mesa que, pela expertise de cada um de nós, ela não tem menos do que 20 anos de experiência, né? De formação e de atuação. E se diz sempre que as nossas rotas e os nossos voos, eles são sempre atualizados. E eu tenho absoluta certeza que nós atualizamos as nossas rotas de voo ao longo de muitas vezes na nossa carreira profissional. Sim. Hoje, vocês estando no Conselho Regional de Enfermagem como colaboradoras da Câmara Técnica, o que o profissional de enfermagem precisa fazer dentro da sua carreira profissional para mudar a rota e chegar num processo de empoderamento e valorização reconhecido pela sociedade brasileira? Primeiro, ele tem que acreditar nele. Que ele é um ser humano potente, que ele faz parte da maior categoria profissional do país, e que ele do país e do Sistema Único de Saúde. Sim, e que isso ele precisa. Eu acho que tem que ser um verbo mesmo mandatório. Vamos ter que ser mais assim, sabe? Aquelas docentes mais... Se você me permite uma parte, eu sempre digo nas minhas palestras, quando tratam dessa temática, que enfermagem não é vítima. Enfermagem é protagonista da sua história. E é justamente isso que você traz na sua fala. É isso. E aí ele chega. A gente tem muita dificuldade ao longo do caminho, a gente tem que reconfigurar a rota. Se eu olhar... Eu me formei no século passado, você sabe. E aí, de quando eu chego em São Paulo, no natural do Rio de Janeiro, eu chego em São Paulo para ir para assistência hospitalar, eu passo pela atenção básica, eu entro no ensino. Então, a gente se reprograma, a gente reconfigura a rota assim, todo o tempo. Não sei qual vai ser a minha próxima rota, a minha próxima pit stop. Mas... E você, Débora? Débora, que a gente ainda continua aqui na ativa, né? Débora já está mudando a rota dela depois de um certo tempo. Eu não mudo a rota, eu não consigo parar. Assim... então você é daqueles aviões que são sempre abastecidos no ar. Sempre abastecido no ar. E uma das coisas que é para falar mesmo para a enfermagem, vocês nunca parem.
sempre façam as mudanças e sempre continuem estudando e repetir, e vamos em frente, e vai sempre melhorando e mudando a rota, e vamos em frente, não tem como parar nessa área de enfermagem. A gente continua e tem sempre que ir avante e à frente. E eu falo, né, se a gente for olhar, eu acho que eu sou a... Tenho menos tempo de enfermagem. Eu tenho 21 anos de formada, mas quando a gente vai construir a nossa jornada, você fala, eu comecei lá na cardiologia, depois eu fui para saúde coletiva, depois eu fui para gestão de pessoas, depois eu fui fazer gestão, eu fui fazer... Temos né? caminhos parecidos. E de repente, aí você fala assim, nossa, e agora, né? E tá tudo bem, porque vai fazendo sentido conforme também a nossa maturidade pessoal, profissional. Eu acho que isso é extremamente necessário, até pra gente construir a nossa bagagem, né? Como a gente estava conversando. A construção da nossa bagagem profissional é que vai levar a nossa segurança, o nosso fortalecimento, o nosso protagonismo, né? Então, a gente precisa a cada dia rever, recalcular a rota quantas vezes forem necessárias, né, James? Eu concordo. E aí eu vou retomar o nosso tema do nosso episódio deste podcast. A importância da formação profissional para a prática do SUS e para o SUS. Conseguimos trazer este olhar de forma ampla para os nossos ouvintes, ou ainda precisamos falar de algum ponto que vocês veem que a gente não conduziu aqui, que mostra essa prática para o SUS? Não, eu quero só deixar bem claro que nós vivemos e somos para o SUS. Creio que essa formação profissional, ela é voltada para o SUS e tem que ser para o SUS. E o SUS é um sistema de saúde, ele é um todo. E o todo faz parte toda a saúde suplementar, a saúde pública, e a gente tem que estar sempre lembrando que onde formos, nós fazemos parte desse SUS. E a qualificação profissional tem que ser cada vez mais de excelência para podermos cuidar de todos os pacientes, de todos as pessoas que nos procuram. Eu acredito no Sistema Único de Saúde porque ele veio pelos seus princípios doutrinários, né, que é integralidade, universalidade e equidade, ele veio abraçar aqueles e agora que humanização, precisam, né? E humanização. Então, se a gente pensar que há 40 anos atrás as pessoas, se não tinham uma carteira registrada, elas não podiam ser atendidas. Exato. Então, a gente está dizendo de acesso, a gente está dizendo de possibilidade, está dizendo de abraço, de humanização. Então, eu acredito nele e faço votos, que a gente começou nesse podcast, que esse jovem rapaz está ficando mais maduro. Maturidade. Ele tem a maturidade que você disse, e que as pessoas que trabalhem nele também acreditem nesta maturidade. Exato. E neste processo essa de robustez, formação, né? Nessa robustez, para que a gente consiga atender cada vez mais e melhor. A gente tem que acreditar na gente que está aqui dentro. Exato. Se a gente não acreditar, e a não gente tem é que vai porquê. fazer a diferença. É a dentro do gente que SUS. faz a diferença. E assim como a nossa população, que tem se tornado cada vez mais longeva, eu tenho absoluta certeza que o nosso SUS será longevo por mais algumas e mais algumas A gente vai embora e ele décadas, vai ficar. Porque esse é o protagonismo do negócio. Né? É ter um sistema onde pessoas participam dele, pessoas fortalecem, pessoas modificam cenários através de um entendimento que é fundamental. Hoje, o sistema COFEM-COREM discute muito o papel do profissional de enfermagem no desenvolvimento de políticas, não só políticas públicas, mas também políticas partidárias de espaços de poder, onde a gente consegue garantir que essa autonomia seja mantida para o Sistema Único de Saúde, que os recursos possam chegar. Então, esse é o nosso papel. Levar a essa fomentação de pensamentos, levar a discussão de conhecimentos que são trazidos durante a nossa formação enquanto profissionais de enfermagem, que muitas vezes permeiam a nossa assistência à beira-leito, que nós não nos percebemos dessa forma, mas ela está lá, não é? A todo momento. Processo de trabalho. Exato. Faz com que a gente possa levar essa discussão sempre. Então, fico muito grato de tê-las aqui hoje fazendo essa discussão conosco nesse episódio desse podcast, que já está na sua 6ª temporada, né? E vocês abrilhantam para que nós consigamos chegar à 7ª, à 8ª e chegamos muito mais longe
assim como o SUS. E eu gostaria que vocês trouxessem as suas considerações finais aí para os nossos Eu ouvintes. externalizo a minha gratidão de estar aqui, de conseguir falar um pouco da minha trajetória profissional nesse Sistema Único de Saúde. Né? Eu aqui em São Paulo já estou há 32 anos. Então, nesses 32 anos que eu cheguei aqui, eu tenho tentado melhorar o processo de cuidado das pessoas e de ensinar alguém a cuidar das pessoas. Então, trazer um pouco do que eu tenho vivido, que eu tenho compartilhado com vocês, com as pessoas que eu cuido, com os meus pares, é uma grande oportunidade, então eu agradeço. Muito obrigada. Gente, e ela faz mesmo, viu? Porque eu já trabalhei com a Valnice, ela arrasa demais. E a Débora também. Débora, traga suas considerações pra gente. Eu agradeço muito, agradeço ao James, a você, Vanessa, por estar aqui e poder trazer a... Eu tenho um pouco de tempo na formação de profissionais. Tá vendo como a bagagem é importante? Eu tenho... Acho que são 42 anos de formada. Comecei na assistência. A sorte que você é mulher, pode mudar o formato do cabelo e a cor. Eu, que sou homem, facilmente fico careca e todo mundo percebe. E aí, eu fui, depois da assistência, eu fui escolhida, vamos dizer assim, porque eu sempre gostei de ensinar. Sempre gostei de olhar para o profissional que estava começando, pegar na mão e levar para ele como que você faz para cuidar da pessoa que você está atendendo. E ele sempre tinha o receio do começo, tanto enfermeiro quanto auxiliar, técnico, atendente ainda tinha na época, né? Então, eu sempre fui dessa área de ensinar as pessoas o como começar, o como cuidar. E isso é importante, e ele saber o porquê que ele está fazendo aquele cuidado. Ele verificar uma pressão arterial não é simplesmente ele ir lá e aferir a pressão arterial. Para que ele está verificando? O porquê que significa que ele está verificando de 4 em 4 horas, ou que ele tem que verificar de hora em hora, ou de 15 em 15 minutos? Qual é a eficiência e o porquê que ele faz isso? O que significa? Qual é a evidência que tem para poder fazer isso? A partir do momento que eu tenho o conhecimento do porquê eu faço esse trabalho, eu vou fazer ele com mais cuidado. Então, é dessa forma que eu sempre ensinei a todos. Então, eu fico, assim, muito grata, porque eu sempre quis fazer dessa forma e continuo fazendo. Até hoje, eu ensino dessa forma. Então, eu não consigo mudar. E agradeço a vocês por estar aqui. Muito E você já sabe, você esteve conosco durante 6 temporadas e aqui no Sala de Enfermagem, as portas estão sempre abertas para você.